Ok, pessoal, já de volta. Peraí, deixa eu me achar aqui, já me achei, já me encontrei. Agradecendo aí as pessoas que estão participando do programa com a gente, muita gente participando, e é muito legal a gente ter aí tanta gente nos acompanhando aí no programa, ok? Então vamos embora, vamos tocar para frente, vida que segue. Peraí que meu Facebook aqui está com um pouco de atraso. O negócio agora é a água. Eu vou abrir com o Vanderlei, que o Vanderlei vai nos posicionar sobre o que está acontecendo na água. Lembrando o seguinte, o empresário está muito aborrecido que ele viu sua água dobrar de valores. Vanderlei Pérez. Rapaz, quando o prefeito começou aí fazendo essa campanha da venda da água, ele prometeu uma água 10% mais barata. Isso foi uma realidade. E agora, quando chega a conta, a água ficou mais de 50% mais barato, porque era de 10 dias só. A primeira conta dessa empresa aí não se refere a 30 dias. Não tem muita gente aí está achando que vai pagar R$70 de água, 80 só, mas na verdade aquilo ali é a medição é de 10 dias. Agora começa a chegar, essa semana começa a chegar a conta de 30 dias. Aí o bicho pega. E essa semana aconteceu de chegar a primeira conta para também as salas comerciais, para os comércios, né? E não é pouca gente não, são cerca aí de 20 mil contribuintes, usuários nessa categoria, de não residencial, né? Então você tem aí 52 mil, me parece, de residencial e cerca de 20 mil não residencial. Esses não residencial pagavam antes, eles tinham um teto de, gastando 1.000 litros ou 10 mil litros, pagavam 10 mil litros. E agora, com essa nova companhia, quem não gasta nada, paga uma taxa de 20 mil litros. Então, a conta que era R$165 foi para R$300. Então, passou para R$300 a conta mínima. Você não gastando nada, sala fechada, loja fechada, comércio fechado, ou então tendo apenas uma pia e um banheiro que vai gastar ali 1.000, 2.000 litros. A média dá 4, 5 mil litros por mês desse pessoal que gasta pouco. Quem tem uma lojinha, quem tem uma loja, fica a loja aberta o dia inteiro, mas só tem um banheiro, e um banheiro com vaso e pia, vai gastar em torno de 5, 6 mil litros por mês, não chega nem a 10, mas paga 20 agora. Então, isso significa que a conta aumentou 100% para essas pessoas, e não é para pouca gente. E para muita gente que está até com certa dificuldade. Nós temos aí a realidade da cidade hoje, é uma realidade de muitas lojas fechadas, muitas salas fechadas. Nós temos uma quantidade de sala ociosa na cidade muito grande, porque as pessoas estão trabalhando mais virtual, o advogado já faz o seu trabalho de casa, não depende mais de um escritório no centro da cidade. Essa mudança do fórum, né, que vem da várzea, vem para Agriões, cria um caos aqui em Agriões, porque não tem infraestrutura para essa atividade, mas esvazia as lojas do centro da cidade, Marco Central, os prédios principais da Várzea, de salas, tem muita sala fechada. Então, além do cara não estar conseguindo alugar a sala, vai pagar uma taxa e, em vez de R$150, vai pagar R$300. E é claro que essa companhia vai criar algumas dificuldades para fazer o desligamento do hidrômetro, né? Tem que ter taxa para isso. E é taxa. E tem taxa para desligar e vai pagar uma taxa violenta para ligar. Tudo isso é no contrato. Então, isso aí criou uma situação. Essa matéria foi questionada aqui no Diário, o Diário levantou isso, expôs a situação. A partir daí, o prefeito disse que matou no peito, disse: vou resolver, vou conversar com meus amigos da água lá e não vai ter isso não, eu estou resolvendo. Mas não é assim que funciona. Existe um contrato. O prefeito, embora ele se mostre como amigo do pessoal da companhia da nova concessionária de água, ele é o fiscal desse contrato. Ele não é dono mais, aparentemente ele não é dono da empresa da água. Isso oficialmente não existe isso. Oficialmente não é dono, ele não tem nem relação, ele nem pode ter relação, porque ele é fiscal. Imagina um fiscal tendo relação com o prestador do serviço, né? E ele está lidando dessa forma. Eu vou falar com a Genesa, vai ver sim, estou vendo, já está resolvendo, e ele não está resolvendo nada, porque a companhia não tem nada oficial sobre isso. E quando você fala de voltar à cobrança anterior, como era feito no tempo da SEDAI, para esses cerca de 20 mil usuários de água, você está falando de uma renúncia de receita para a companhia de mais de R$1 milhão por mês. R$1 milhão por mês. Isso não é pouca coisa. Ou seja, ela vai pular muito e vai fazer de tudo para não cumprir essa vontade do prefeito. E o prefeito vai fazer o que está fazendo, enganando as pessoas de que está resolvendo. O prefeito não está resolvendo nada.
até porque ele não tem competência para resolver. Ele assinou um contrato ao arrepio da vontade do povo, ninguém queria que ele assinasse esse contrato, a Câmara não queria, só ele e os amigos dele queriam que ele assinasse esse contrato. Então ele assina o contrato permitindo que essa empresa cobrasse, então, a taxa mínima de 20 mil litros para o comércio. Quando a SEDAI só cobrava 10 mil litros para o comércio, a taxa mínima, então a conta dobrou de valor. Então agora ele não tem vontade, a não ser que ele esteja mancomunado com o dono da água, com a concessionária, ou mancomunado com a Gernesa, para ele poder falar em nome dos dois entes. Ele é o ente prefeito. O ente dele acabou no momento que ele colocou a assinatura dele no papel. A partir dali ele é fiscal do contrato. Ele tem que brigar para que a companhia cobre os 100% da água, a água de 20 mil litros, e não de 10, porque ele assinou dessa forma. Marcos Habib. Então o que ele está fazendo é enganar as pessoas, porque ele não está resolvendo nada. E a gente não vai resolver. Agora, ele está disse hoje nas redes sociais, que é só você ir na Água da Imperatriz e pedir para voltar o preço anterior. Não é assim não, meu cara. A água tem o cadastro de todo mundo. Ela sabe de quem ela está cobrando a mais e ela volta ao status quo anterior. Entendeu? Então isso é tudo embromação. E até onde ele vai conseguir embromar, eu não sei. Talvez até quando os comerciantes e os donos de lojas, donos de sala, as entidades, elas se manifestarem. Não estão se manifestando. Essas pessoas estão acovardadas, quietas no seu canto, esperando que a imprensa reclame, que as pessoas reclamem, que as lideranças reclamem, que o vereador reclame, que o político reclame, mas ela mesma, que vai ser beneficiada, não está se manifestando. Quando muito, posta uma coisinha, comenta alguma coisa na matéria do jornal, mas não está se manifestando. Então, o que indigna mais a gente, enquanto elementos de imprensa, é ver o prefeito enganando as pessoas. Isso é que me deixa indignado, porque essas pessoas que estão pagando aí R$300, quando na verdade pagavam 165 mês passado, elas têm mais é que pagar mesmo esse valor, porque não estão se manifestando, não estão indo cobrar dos seus representantes, das suas entidades de classe, para que se volte à cobrança, à prática anterior. Porque o contrato que o prefeito assinou prevê que a companhia pode cobrar essa taxa mínima de R$300 de cada hidrômetro comercial, independente de quanto esse hidrômetro gaste. Claro, independente se não gastar nada, porque se gastar mais de 20, mais de 30, mais de 40, esse está enrolado. Então vai pagar a conta de 2, 3 mil por mês. Perfeito. E está aí na tela, Marcos Habib, já vou para você. Já está aí na tela, já está aqui, a Água da Imperatriz informa que recebeu da Prefeitura de Teresópolis a solicitação de revisão da tarifa e aguarde os trâmites legais para realizar a implantação. Os órgãos responsáveis por regular a tarifa da concessionária são o Poder Executivo Municipal e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, que é a Genersa. Atualmente, a tarifa praticada é a prevista no edital de licitação e no contrato de concessão. A gente vai debater isso aqui também, que é dentro do mesmo assunto, né? Marcos Habib. Bem, eu quero que essa câmera 2 olhe bem dentro dos meus olhos, que eu vou falar uma coisa. Eu nunca pequei pelo silêncio quando deveria se protestar, porque o pecado da omissão eu não cometo. Eu disse, eu repeti, falei nesse programa aqui em vários lugares. O prefeito ia colocar hidrômetro até em água de passarinho, cobrando preços exorbitantes. Então, quem está pecando pela omissão é as entidades do comércio, como disse aqui. Elas que deveriam lá brigar pelo comerciante estão pecando pela omissão. Então, eu acho horrível quando em Teresópolis as pessoas deixam para os agentes políticos, como nós três aqui e tantos outros, para a Câmara de Vereadores, e lavam literalmente as suas mãos nas poucas águas ainda que tem por direito e não fazem o seu dever de casa de protestar. Então, a gente precisa que essas entidades, tanto Sincomércio, CDL e a ACIAT, se manifestem. Porque as associações de moradores, e aí aqui eu falo em nome de Santa Cecília e tantas outras, se manifestaram. Os vereadores fizeram o seu dever de casa. A única ação na justiça, e aqui, Hélio, eu não repito que eu sempre falo isso na conta do prefeito. Não votei, não sou do grupo político do presidente da Câmara e de nenhum vereador eleito.
mas eu faço justiça nas minhas palavras. O único processo que ainda está tramitando para acabar essa posição nefasta dessa empresa, que nem pode-se mais chamar Água das Imperatrizes, mas é a Água da Meretriz, é da Câmara de Vereadores. Então, assim, é necessário que a população saia da omissão, do acovardamento e vá brigar por seus direitos. Coloque o dedo em rife, como a gente diz, contra o prefeito nas redes sociais dele, que está pagando caro por uma empresa que eu posso dizer aqui categoricamente que 95% da população não queria. Poucas pessoas queriam essa empresa, os liberais e apadrinhados desse governo, mas o restante da população não queria isso. Mas a população também não se fez presente, faria. Velho, a gente está numa discussão aqui da água há muito tempo, mais de um a ano. pendenga jurídica vai permanecer, o próximo governo já tem que colocar isso como prioridade na pauta, o próximo prefeito, então eu estou sempre falando dessas coisas. O que vai acontecer? Muitas coisas que envolvem o município, transporte, e outras coisas mais que se terceiriza o serviço. Teve 3 que eu tive muito ativo vendo essa situação, né? O da telefonia, né, que teve uma melhora considerável, ampliou. Diretamente tive com o da energia, né? O da energia foi direto, porque eu era presidente da Federação das Cooperativas do Estado, que envolvia 18 municípios. Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Araruama, ali perto de Bacaxá e Saquarema, aí você vai para Itaboraí, Cachoeira de Macacu, aí você vai para o norte, Itaperuna, Bom Jesus, Campos, São João da Barra, São Francisco de Paula, uma série de municípios que a gente estava e tinha que estar discutindo essa questão de privação da energia. E eu ia para Brasília, para o Rio, representando o Estado do Rio na questão de cooperativa, para discutir essa questão de privatização ou não. Aconteceu a privatização da energia, olha o que nós estamos vivendo, a questão da energia. E ouvi, como eu ouvi, tanto do departamento jurídico como financeiro da empresa Ampla, na época que pegou a sede, dizendo: nós não somos uma instituição de filantropia, nós estamos investindo nessas empresas para ganhar dinheiro. Isso foi dito depois da privatização da energia. Nós não somos instituição de filantropia, nós estamos investindo no Brasil, que vem empresa de fora, para ganhar dinheiro. E é verdade. É a verdade, não adianta correr disso. Então, agora, com a água, não adianta querer dizer que vai ter filantropia, que vai ter social, porque elas não vêm para esse tipo de... Isso aí é o poder público, isso aí é a gestão que, dentro de uma situação justa, né? Eu já convivi esse caso de colocar energia num lugar para 9 sitiantes e 3 não poderem pagar. Teve que fazer para aqueles 3, para não dividir só para 6, para continuar dividindo para 9, uma situação diferente para os 3, um social diferente de parcelamento do que quem podia pagar. Então, isso agora que nós estamos vivendo com a água, ninguém está investindo nessa água os valores que foram investidos, e pegar uma estrutura já pronta, mesmo assim, se não fosse para ganhar dinheiro. E é para ganhar muito dinheiro. Então, quem vai pagar essa conta é o Teresopolitano, porque eu acho que ela, embora essa discussão que a gente tem aqui, talvez tenha sido pouco explicada e transparente para o consumidor. Porque se alguém fez isso à força, e o prefeito usou a força para fazer, usou a justiça, é porque a população não queria. Não houve uma discussão de convencimento. Eu acho que o prefeito, pela capacidade que ele tem e pela obrigação do cargo, poderia fazer algumas audiências públicas com bastante transparência, ouvir bastante a população e convencer de que seria bom a troca. Discutir com os vereadores, reunião com os vereadores, só eles mesmos, quem tem mandato, vai lá, discute a questão, porque os vereadores estão representando a população. Os vereadores se colocaram praticamente na sua totalidade contra essa transferência de gestão da água, e o prefeito foi questionando a justiça e não teve que ouvir ninguém. Então, não dá para achar que vai ter social, que vai ter benesse, que vai ter benefício, que vai ter desconto, né? Eles estão aqui para ganhar dinheiro, e esse dinheiro sai, e é o lucro deles, e que não é pequeno, é na conta de água, não tem outro jeito. Zé Carlos,
Só uma colocação aqui. Você foi presidente da Câmara, você sabe, e você foi vereador na época da criação do regimento interno da Câmara e da lei orgânica. Na lei orgânica versa que só os vereadores poderiam votar a favor dessa concessão, sim ou não. O prefeito foi à justiça, Onde ele conseguiu uma liminar. tirando o poder dos vereadores. Né? Você falou das audiências públicas. Eu fui em algumas. Uma foi aqui, na Secretaria de Educação, numa sala exprimida, e aí com máximo respeito ao defensor público Marcos Delano, como mediador. Eu acho que defensor público é para defender o público, não o privado, mas estava lá... Ali ele foi o defensor da água. Ali. Chegou a ter um enfrentamento com um vereador que questionou alguns procedimentos da... O doutor Raimundo Amorim, o mesmo ontem que foi o que refutou. As audiências públicas, porque se você falar esse discurso para o prefeito, ele vai falar, que a gente fez audiência pública. Audiências falsas. Quando a população foi lá na questão da água, de colocar a situação na hora da venda da água, o que ele trancou um grupo lá e não deixava. Ninguém poderia se manifestar. A população ficou por lá de fora. Então, assim, o prefeito, desculpa, a gente não está na ditadura, mas o prefeito governa com autoritarismo, porque ele quer calar a imprensa, ele quer calar agente político, ele foi na justiça para que a Câmara não decidisse a questão da água. Isso, para mim, é autoritarismo. Isso não é respeitar a vontade popular. Mas eu vou repetir o que eu coloquei aqui. Eu não sei o que traz e o que está na cabeça do prefeito para achar que tudo ele vai resolver na justiça. E onde a lei e a Câmara têm poderes que também são constitucionais, está na Constituição, está na Constituição do Estado, está na lei orgânica do município. E ele vai contra essa legalidade, essa lei, e na justiça ele consegue êxito. Eu não entendo por que tudo que ele entra na justiça, ele acha que vai vencer. Uma hora eu acho que não vai conseguir, não é possível. Só para passar para o Vanderlei aqui, eu digo isso nos ambientes políticos, né, que o prefeito falta fazer, e chegou aqui no nossos estúdios o Paulinho Nascimento, o prefeito falta pouco fazer que Getúlio Vargas fez. Acabou com o poder legislativo. Não, falta pouco não, isso ele já fez. O poder legislativo existe para a gente, para ele não. Para ele não existe. Vanderlei Pérez, eu queria que você colocasse no teu comentário audiências públicas. O problema todo é que eu estou vendo aqui, o Habib fala com muita clareza, e o Faria, com a sua experiência política, então, mais claro ainda. E eu, meio enrolado para falar, vou tentar explicar o que eu quero dizer aqui. O que acontece é que nós estamos vivendo uma farsa. Né? Essa concessão, essa outorga, é uma farsa. Você tem uma concessão que foi feita sem audiências públicas, nós temos ali a primeira na Secretaria de Educação, que foi uma fajutice sem tamanho, com elementos do Estado forçando uma situação. Lembramos aqui desse entrevero que teve o doutor Mourinho lá, que saiu de lá batido, chateado, porque ele não teve direito à voz, imagina um qualquer da população. A audiência do Pedrão, cara, aquilo foi um achincalhe, porque uma caixinha de som de frente de loja, para atender um ginásio daquele tamanho. A gente que entende de evento sabe que você tem um som proporcional ao espaço que você pretende atender. E tudo arranjado ali. Depois fizeram uma audiência saneadora, que é uma audiência pública de internet, onde todos podiam participar, mas só saía, só respondia, só participava das perguntas quem eles escolhiam. Então, as perguntas cascudas, as perguntas sobre se a água comercial vai ter os 10%, a pergunta se vai ter quantos mil litros para a taxa mínima, essas perguntas não apareceram nem no pacote lá, como as perguntas tivessem sido feitas, não foram respondidas e foram embromadas. Então, ou seja, e depois você vem uma licitação que, pela lei orgânica, ela tem que passar pela Câmara, fazem como a liminar sem a Câmara. Claro que não pode fazer essa concessão assim.
E o tribunal ainda vai discutir, vai decidir sobre essa questão de ter feito sem autorização da Câmara. E depois que ganhar ou perder no Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça. E depois que perder no Superior, vai no Supremo. Nós temos aí mais 15 anos, 20 anos, e acaba o processo de concessão. Ou seja, ela foi arranjada para ela ficar ilícita, de forma ilegal, a licitação funcionando, enquanto se recorre na Justiça. E é assim que essas companhias de água, e aqui no caso a Água da Imperatriz, segundo o André do Gás, a Imperatriz Clausen, né, porque é o que foi, parece muito claro isso, que o prefeito defende a água com um fervor muito grande. Nós temos municípios aí onde a forma foi atabalhoada, ilegal, ilícita, com fraude, muito parecido como foi aqui, e a companhia está lá 10, 12 anos e não consegue tirar ela. Porque aí você tem o poder econômico da companhia, que mexe com bilhões, pra você ter uma ideia. Só esse aumentozinho na taxa comercial representa mais de 1 milhão de arrecadação para a empresa por mês. Imagina quanto representa 72 mil hidrômetros para essa companhia. Não é para coletar uma água. Na conta. Não é para coletar uma água a 500 quilômetros de distância e para construir elevatória, não. Tudo isso já está pronto, é só chegar e explorar. É só chegar e emitir conta de água. O que essa companhia faz é isso. Então, ou seja, a gente vive um processo de fraude, um processo de fraude à vontade popular e de erros assim muito direcionados no contrato e de toda a situação que vai desenrolar na Justiça, ao ponto desse edital de licitação ter sido apontado pelo Tribunal de Contas do Estado como um risco de dano ao erário e um risco de uma condição real de direcionamento. Claro, só tinha uma empresa participando, porque o edital foi feito para uma empresa só participar. E quem construiu essa empresa, quem construiu essa condição, foram pessoas que tinham relação com a prefeitura que estava liberando isso. Nós temos aí denúncia de gente que pegava dinheiro da prefeitura aí com ajuda e tal, e dava parecer para que fosse feito desse ou daquele jeito ao longo do tempo do edital. Mas isso vai ser muito difícil de desmontar em menos de 10, 15 anos na Justiça, que é claro que lá na frente os nossos filhos, talvez, ou netos, vão saber que que finalmente decidiu, como decidiu há muito pouco tempo agora, a questão do Palácio das Laranjeiras, que pertencia à Princesa Isabel, e aí decidiu que estava realmente, agora que a Justiça deu ganho de causa, então, para a família imperial lá dos anos 1880, para que aquele prédio realmente era da família ou não. Ou seja, a gente vai ter, enquanto isso, vai empurrando com a barriga, que essa é a função dessa licitação. É uma licitação, é um contrato que vão fazer de tudo para continuar cobrando essa água com 100% de aumento do comerciante, porque representa muito dinheiro todo mês. O que for preciso eles fazer, eles vão fazer, e o prefeito vai continuar enganando as pessoas, pelo menos os mais bobos, que ele está resolvendo, que vai resolver, que não vai resolver nada. Que ele prometeu uma água com 10% mais barato e está entregando uma água 100% mais caro, para uma boa parcela da população. E uma parcela que faz a cidade funcionar. Então, falando de 20 mil pessoas que estão envolvidas na vida produtiva da cidade. Nada contra quem tem a pessoa que tem a residência, ela tem a necessidade da tarefa social, ela tem a sua dificuldade, mas imagina a dificuldade de quem tem uma loja que abre uma porta de aço todo dia. Esse cara não pode ser taxado em R$300. Ele não é nem justo que cobrasse 10 mil litros dele, ele não usando os 10 mil litros. Que fosse uma taxa de um metro cúbico, tudo bem. Que fosse uma taxa parecida com a taxa mínima da Ampla, da Enel, ou a taxa mínima do gás, a gente está falando de R$20, R$30. A taxa mínima dessa companhia de água é R$300. R$300 é muito dinheiro. Só não é muito dinheiro para o prefeito e para algumas pessoas que estão privilegiadas nesse momento pelo dinheiro do poder. Porque passando isso, voltando os tempos de dificuldade, essa gente vai ver o que é R$300. Né? E o comerciante está percebendo isso agora. Então a gente tem que ficar atento e eu acho que os comerciantes, aqueles que têm loja, que têm salas comerciais que estão fechadas para aluguel, tem que estar ligado, porque essa conversa do prefeito que está resolvendo, ele não tem poder para resolver. Ele criou o problema, ele assinou um contrato. Né? Então, ele vai contar com a boa vontade da Gernésia e a boa vontade da Água de Imperatriz. E fica criando essas desculpas, e daqui a pouquinho ele vai dizer, eu não consegui, mas eu tentei, tá? E é isso que vai ficar. E se bobear, se pudesse ser candidato à reeleição, enganaria, porque ele tem uma lábia muito boa. A justificativa, ainda que seja válida, enfraquece o caráter. Bom, pessoal, eu vou para o comercial, a gente já está assim quase que na reta final do nosso programa. Eu vou fazer uma inversão de pauta aqui
e vou mexer no protocolo do programa. Como é que ficou bonito isso, né? Vamos pro comercial, a gente volta já. Eu ontem encontrei um camarada aqui na TV, ele veio trazer um presente pro Vanderlei. E aí. Ainda não. Hã? Entrega esse presente. Não recebeu ainda não? Mas ele deixou aí, tá com a Juliana, tá com a Não, tua tá bom. neta. E aí a gente bateu papo ali, aí eu falei com ele, pô, cara, eu quero você aqui no programa, não sei o que, a gente marcou para ele vir aqui. Aí ele perguntou, amanhã vocês vão estar aí? Eu falei, lógico, nós estamos aqui amanhã, e amanhã o Faria vai estar aqui também, no programa Debates. Ele falou, pô, eu vou aí levar um presente para vocês. E não é que ele chegou mesmo? É uma das poucas pessoas que ainda me chama de Elinho. Olha só, gente, quanto tempo tem isso? E quando voltarmos o próximo bloco, ele vai estar sentado no meu lugar. Não, no seu lugar não, mas eu já vou quebrar o protocolo aqui. Gilberto, se prepara que eu vou botar ele aqui. Né? A gente está chegando no final, já estou Será um marcado com prazer. ele aqui, Vanderlei. Já está marcado para ele participar de programas aqui. Esse aí Vamos sabe pro tudo e mais um Hã? pouquinho. Esse sabe tudo e mais um pouquinho. né? Sabe tudo e mais um pouquinho, rapaz. Esse eu me rendo. Tá trazendo um presente para você, hein, Faria? Viu, ele? Você gosta desse cara? Sou apaixonado. Gente boa pra caramba, né? Verdade. Vamos pro comercial, a gente volta já. Inclusive, eu tenho uma história com ele lá no passado, na Rádio Teresópolis. É muito legal, ele em Brasília. 1900 e Araci de Almeida. Época do Zequinha e Quinzinho, né? Não, foi Que a gente depois, não foi um pouco esquece- depois. Não, essa época dele, que a gente não esquece a música nunca. Ah, sim, sim. A época, essa questão da rádio aí é 1900 e Araci de Almeida. Não. 1900 e Flávio Cavalcante. na Cara, eu vou TV. mais longe ainda. O presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ali, pô. Vamos pro comercial, a gente volta já.